Imagine só, o maior mestre da história decide ensinar usando historinhas sobre sementes, peixes e moedas perdidas. Parece simples, até infantil. Mas por trás dessas histórias aparentemente inocentes, havia um código secreto. Um código que fazia multidões inteiras ouvirem sem entender, e um pequeno grupo de discípulos entender sem precisar ouvir tudo. Por que Jesus falava em parábolas? A resposta é muito mais profunda e até desconfortável. Para entender as parábolas, precisamos entender o cenário. Jesus ensinava principalmente ao ar livre, para multidões misturadas. Havia pessoas simples, analfabetas, que viviam da terra e do mar. E havia também os religiosos, teólogos e líderes que o observavam para encontrar algo para acusá-lo. Na cultura judaica, os rabinos usavam histórias e provérbios para ensinar. Mas Jesus levou isso a um novo nível. Ele pegava elementos do cotidiano, sementes, redes de pesca, fermento, ovelhas. Coisas que aquelas pessoas viam todos os dias. Mas havia um problema. As multidões ouviam as histórias e iam para casa encantadas. Mas será que entendiam? E mais, será que Jesus queria que todos entendessem? Aqui está a grande virada. Depois de contar a parábola do semeador, os discípulos se aproximam e fazem a pergunta que muitos de nós faríamos: por que falas em parábolas? A resposta de Jesus é chocante. Ele cita o profeta Isaías e diz: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Em outras palavras, as parábolas tinham uma função dupla: revelar e esconder. Para quem tinha um coração aberto, humilde e disposto, a história simples era uma janela para verdades profundas. Para quem tinha o coração endurecido, cheio de orgulho e preconceito, a história era apenas uma história bonita, sem significado real. É como um código. Se você tem a chave, entende a mensagem. Se não tem, ouve apenas ruído. Jesus não estava jogando um jogo de exclusão, ele estava respeitando o livre-arbítrio. Quem realmente queria saber, se aproximava e perguntava. Agora, algumas curiosidades que poucos conhecem sobre as parábolas. Primeiro, Jesus usou mais de 40 parábolas, mas apenas algumas foram registradas. Ele passou horas contando histórias. Segundo, as parábolas sempre comparavam o reino de Deus com algo terreno. Jesus estava dizendo: o céu não é tão distante quanto você pensa. Está aqui, escondido no seu dia a dia, como fermento na massa, como semente na terra. Terceiro, e muitas parábolas eram polêmicas. A do bom samaritano, por exemplo, era um tapa na cara dos religiosos. Ele usava os inimigos como heróis para quebrar preconceitos. Quarto, as parábolas forçavam uma decisão. Elas não eram apenas para entreter. No final de cada uma, o ouvinte era confrontado: e você, o que faria? Você é o filho pródigo ou o irmão mais velho? Você é o bom solo ou a beira do caminho? Jesus explicou por que usava parábolas citando Isaías: por mais que vejam, não percebam, por mais que ouçam, não entendam. Ele estava descrevendo um coração endurecido. Aqui está o alerta: é possível ouvir a verdade e não ser transformado por ela. Os fariseus ouviam as mesmas histórias que os discípulos, mas saíam mais endurecidos. Porque não estavam dispostos a mudar. As parábolas são como espelhos. Elas revelam o estado do nosso coração. Se você ouve uma parábola e acha que é sobre aquela pessoa, cuidado. Provavelmente é sobre você. No final, as parábolas de Jesus continuam vivas. Elas ainda estão aí, nos evangelhos, esperando para serem decifradas. Mas a chave para entendê-las não é intelectual, é espiritual. É o coração. Jesus falava em parábolas para que os que realmente o buscavam pudessem encontrar. E os que apenas queriam curiosidade intelectual pudessem seguir seu caminho. Ele não estava interessado em plateia, ele estava interessado em discípulos. Hoje,
Quando você lê uma parábola, não pergunte apenas o que isso significa. Pergunte, o que isso revela sobre mim? Você tem sede de entender? Você se aproxima de Jesus para perguntar? Ou você ouve e vai embora, como a multidão? A parábola da sua vida está sendo contada. Você está entendendo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo.